Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. Aqui é o pastor Altemar Oliveira e eu estou fazendo esse vídeo rápido. Aqui é um curso rápido de apologética. E nós vamos aprender nesse vídeo como identificar uma seita em 4 passos simples, tá? Então vamos lá à nossa aula em nome de Jesus. Antes de começar essa aula, eu quero me apresentar aqui para você que não me conhece. Meu nome é Altemar Oliveira, eu sou bacharel em Teologia, mestre em Ciências da Religião e também sou diretor e professor na Faculdade de Teologia Sola Scriptura, mais conhecida aí como FATEOS, tá? E agora também estou aí trabalhando com um novo projeto na Faculdade Teológica Batista, Plena Comunhão. Meu currículo você pode encontrar lá no Lattes CNPq, no endereço que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Algumas obras de minha autoria é o Manual de Defesa da Fé, 2016, Missão Integral à Igreja como Agente do Reino de Deus, o Compêndio de Teologia e Religião, Israel, Solo Sagrado por Excelência, foi escrito em 2006, um trabalho do nosso seminário, e Israel, a Coroa de Todos os Povos, tá? Então, essa é uma breve descrição aí do pastor Altemar Oliveira. Também sou autor do site infogospel.net. Se você quiser, você pode acessar e conhecer aí um pouco mais do nosso material, ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Por que estudar as falsas doutrinas? Por que é importante, por que é necessário que nós estudemos aí as falsas doutrinas? Muitas pessoas nos perguntam por que nós devemos estudar as falsas doutrinas, né? E para essas pessoas seria melhor a dedicação à leitura da Bíblia, né? Elas sempre dizem isso, é melhor ler a Bíblia do que ficar estudando sobre doutrinas falsas. Mas certamente nós devemos usar a maior parte do nosso tempo lendo e estudando a palavra de Deus, com certeza. Porém, essa mesma palavra nos apresenta diretrizes comportamentais relacionadas aí aos que questionam a nossa fé. Ou seja, assim sendo, nós apresentamos aqui neste material razões para que nós possamos e para que devemos estudar aí as falsas doutrinas, tá ok? E a primeira razão para que nós devamos estudar as falsas doutrinas e conhecer essas falsas doutrinas é a defesa própria, né? Então, o primeiro ponto é defesa própria, porque várias entidades religiosas, elas treinam seus adeptos para ir de porta em porta, então, à procura de novos adeptos. Algumas são especializadas em trabalhar com o público evangélico e principalmente aí os novos convertidos, né? Então, o cristão, né, deve se informar acerca desses vários grupos ensinam. Tá? Só assim nós podemos então refutá-los biblicamente. Isso é um ensinamento que nos mostra Tito, capítulo 1, versículo 9. Então, por que nós devemos estudar essas falsas doutrinas? Primeiro, defesa própria, ou seja, defender a nossa fé, né, e defender aí a fé cristã de todas as formas. Segundo, é a proteção do rebanho. Ou seja, um rebanho bem alimentado nunca dará problemas para a igreja. Nós devemos investir tempo e recurso na preparação dos membros da igreja. Escolas bíblicas bem administradas aí ajudam o nosso povo a conhecer melhor a palavra de Deus. Um curso de batismo mais extensivo, por exemplo, abrangendo aí detalhadamente as principais doutrinas, refutando as argumentações dos sectários e expondo-lhes a verdade, será útil para proteger o rebanho e os recém-convertidos aí dos ataques dessas seitas, tá? Então, o primeiro é defesa própria, o segundo é proteção do rebanho de Deus, tá? O terceiro é a evangelização. Nós devemos conhecer e estudar essas falsas doutrinas para nos preocuparmos com a evangelização. Porque o fato de conhecermos o erro em que se encontram os sectários nos ajuda então a apresentar-lhes a verdade de que eles necessitam. Ou seja, entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam se libertar e conhecer a palavra de Deus. Os adeptos das seitas também precisam do Evangelho. Se estivermos preparados para abordá-los e demonstrar a verdade em sua própria Bíblia, poderemos ganhá-los para Cristo. Então, o terceiro ponto é a evangelização dos sectários. E o quarto ponto é missões.
nós devemos desempenhar o trabalho de missões. E de desempenhar esse trabalho requer muito mais do que se deslocar de uma região para outra ou de um país para outro. Precisamos conhecer a cultura onde vamos semear o Evangelho. Junto à cultura, teremos a religiosidade nativa. Então, conhecer antecipadamente esses elementos nos dará condições para alcançá-los aí adequadamente. Então, evangelização. Então, recapitulando, defesa própria, proteção do rebanho, evangelização, missões, tá? Então, são esses 4 pontos que nós precisamos. Mas uma objeção levantada por alguns e alguns cristãos é esta: eu não gosto de falar contra as outras religiões, não devemos falar contra outras religiões porque nós somos chamados para pregar o Evangelho. E eu concordo plenamente. Todavia, lembramos que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho e disse não se envergonhar dele. Isso nós encontramos em Romanos 1,16. Disse também que Cristo o chamou para defender esse mesmo Evangelho, ou seja, ele foi posto para a defesa do Evangelho. Isso está em Filipenses 1,16. Então, a objeção mais comum que nós encontramos é a seguinte: Jesus disse para não julgarmos, pois com a mesma medida que julgamos, também seremos julgados. Quem somos nós para julgar? Ora, o contexto mostra que Jesus não estava proibindo todo e qualquer julgamento, porque no versículo 15 ele alerta: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Então, a pergunta é simples: como poderíamos nos acautelar dos falsos profetas se não pudermos identificá-los? Ou seja, nós precisamos identificar esses falsos profetas para que possamos então nos acautelar, nos defender contra os seus ensinamentos heréticos, seus ensinamentos falsos, ok? Não teríamos de emitir um juízo classificado de alguém como um falso profeta? Essa também é uma pergunta, né? E nós podemos concluir, portanto, que há juízos estabelecidos em bases sinceras. Mas para isso é preciso usar um padrão correto de julgamento. E no caso, esse padrão é a Bíblia, como vemos em Isaías 8:20. Existem exemplos nas Escrituras de que nem todo juízo é incorreto, tá? Certa vez Jesus disse: julgas bem. Então, é interessante que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas e identificá-los para defendermos a fé. E o apóstolo Paulo admitiu que seus escritos fossem julgados, né? E disse mais: o que é espiritual julga bem todas as coisas. Antes de apresentar aqui os meios para se identificar uma seita ou religião falsa, saibamos o que significa as palavras seita e heresia, tá? Porque nós ouvimos muito falar em seita e heresia. E ambas derivam da palavra grega aireses, que significa escolha, partido, ou partido tomado, ou uma corrente de pensamento, divisão, escola, etc. A palavra heresia é a adaptação de aireses. Quando passada para o latim, aireses virou seda, né? De sedição, de divisão. E foi do latim que veio a palavra seita. Originalmente a palavra não tinha um sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de seita, lá em Atos capítulo 24, não foi em um sentido depreciativo. Os líderes judaicos viam os cristãos como um grupo ou uma facção dentro do judaísmo. Com o tempo, a hereses também assumiu uma conotação negativa, como vemos em 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 2 Pedro capítulo 2, também do 1 até o versículo 2, ok? E em termos teológicos, nós podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por este grupo. Baseando-se nessa explicação, podemos dizer que um cristão imaturo pode estar ensinando alguma heresia, sem contudo fazer parte aí de uma seita. Existem ainda outras definições aí para o que é seita, O primeiro é um grupo de indivíduos reunido em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. A segunda definição é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico ou a rejeição dos ensinos históricos aí da fé cristã e também qualquer religião tida por heterodoxa ou até mesmo espúria, tá ok? Então, eu quero agora fazer um breve comentário sobre o que é doutrina. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que significa ensino, referindo-se aí a qualquer tipo de ensino ou algum ensino específico. E existem 3 formas de doutrinas que nós vamos ver aqui. A doutrina de Deus, que nós podemos ver em Atos 13, 12, 1:42 e Tito 2:10.
doutrina de homens, Mateus 15:9, Colossenses 2:22, né? E a doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1. A primeira é boa, as duas últimas são danosas, então é preciso distinguir a primeira das últimas, senão os prejuízos poderão ser fatais. O contraste aí entre a verdade e a mentira é mais nítido do que o contraste entre a verdade e a falsidade. Contudo, uma religião ou seita que se apresente como cristã, mas tem uma doutrina contrária às Escrituras, merece toda a nossa atenção. Para tanto, devemos conhecer os meios adequados aí para se identificar uma seita. O método mais eficiente para se identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por ela, ou seja, o caminho da adição, subtração, multiplicação e divisão. As seitas conhecem as operações matemáticas, contudo nunca atingem aí o resultado satisfatório. Vamos a elas? Primeiro, a adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Adventismo do sétimo dia, nós podemos ver que os seus adeptos têm os escritos de Ellen Goldwhite como inspirados tanto quanto a Bíblia. Eles declaram: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Ou seja, essa alegação é altamente comprometedora. Diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação da inspiração e sua fonte. As testemunhas de Jeová, por outro lado, também creem que somente com a mediação do corpo governante, que é a diretoria das testemunhas de Jeová, formada por um número variável entre 9 e 14 pessoas dos Estados Unidos, a Bíblia será entendida. Eles declaram: meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus. Não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Essa afirmação iniciou-se com seu fundador, Charles Taze Russell. Ele afirmava que seus livros explicavam a Bíblia de uma forma única. A Bíblia, então, fica em segundo plano nos estudos das Testemunhas de Jeová. O candidato ao batismo das Testemunhas de Jeová deve saber responder aproximadamente 125 perguntas, e a maioria nega a doutrina bíblica ortodoxa. Então, precisamos conhecer muito bem. E nessa mesma linha estão os mormons, que dizem crer na Bíblia, desde que sua tradução seja correta. Eles ensinam: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Isso está no artigo 8 das regras de fé. Eles acham que o livro de Mórmon é mais perfeito que a Bíblia. Declarei aos irmãos que o livro de Mórmon era mais correto que todos os livros da terra e a pedra angular da nossa religião. Isso está nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, na página 178. Outros livros também são considerados inspirados, como a Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor. Eles usam também a Bíblia apenas como livro de referência. Se dissermos aos mormons que temos a Bíblia e não precisamos do livro de Mórmon, eles responderão com este livro: tu tolo, dirás uma Bíblia e não necessitamos mais de Bíblia. Portanto, tendes uma Bíblia. Não deveis supor que ela contém as minhas palavras, nem deveis supor que eu não fiz com que escrevesse mais. Está no livro de Nefe, no capítulo 29, do 9 ao 10. Né? Eles citam variantes textuais dos manuscritos como argumento de que a Bíblia não seja fidedigna. Eles ignoram, porém, que a pesquisa bíblica tem demonstrado a fidedignidade da palavra de Deus. Eu ainda poderia citar aqui muitas outras seitas que seguem esta linha, como os kardecistas, os Meninos de Deus, a Igreja de Boston, mas eu vou deixar para falar isso um pouco mais para frente. Você pode conhecer também o Manual de Defesa da Fé, onde eu falo mais detalhadamente sobre essas denominações, ok? A segunda coisa que eles usam é a subtração, ou seja, o grupo tira algo da pessoa de Jesus. A maçonaria vê Jesus simplesmente como mais um fundador da religião, ao lado de personalidades mitológicas, ocultistas ou religiosas, tais como Orfeu, Hermes, Trimegisto,
Krishna, que é o deus hindu, Maomé, o profeta do islamismo, entre outros. Se negarmos o sacrifício de Jesus Cristo e sua vida, estaremos negando também a Bíblia, que o menciona como Messias. Isso está em Isaías 7,14, Mateus 1,22 e tantos outros textos. Ou cremos integralmente na palavra de Deus como revelação completa e, portanto, nas implicações salvíficas que há em Cristo, ou a rejeitamos integralmente. Não existe meio termo. A Legião da Boa Vontade, a LBV, subtrai a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus possuía apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade, dizendo que ele jamais afirmou que fosse Deus. Jesus não poderia nem deveria, conforme as imutáveis leis da natureza, revestir o corpo material do homem do nosso planeta, corpo de lama, incompatível com sua natureza espiritual, mas um corpo fluídico. Isso está em Doutrina do Céu, da LBV, na página 108. Agora o mundo inteiro pode compreender que Jesus, o Cristo de Deus, não é Deus, nem jamais afirmou que fosse. Doutrina do Céu, na página 112. Outros grupos também subtraem a divindade de Jesus. As Testemunhas de Jeová dizem que ele é o arcanjo Miguel na sua pré-existência, sendo a primeira criação de Jeová. Os adventistas ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa caída. Dizem santificar o sábado ao Senhor importa em salvação. Isso está em Testemunhos Seletos, lá no volume 3, na página 22, na segunda edição de 1956. E os kardecistas ensinam que Jesus foi apenas um médium de Deus. Dizem que, segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Isso está na Gênesis, página 311. Terceiro, multiplicação. Eles pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes repudiam publicamente o sangue de Jesus. A Seixo Noye, ela nega a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor do seu sangue para a remissão dos pecados, chegando a dizer que se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Cristo conseguiria extingui-lo. Os Mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o cumprimento das leis estipuladas aí pela igreja não haverá salvação. Outro requisito foi exposto pelo profeta Brigham Young, que disse: nenhum homem ou mulher nesta dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. O homem tem de fazer o que pode pela própria salvação. Isso está em Doutrina da Salvação, página 91, volume 3, Joseph Field Smith. Por isso, eles têm grande admiração aí por Joseph Smith, tá? Os adventistas, por meio da sua profetisa Ellen Goldwhite, como eu já falei antes, eles ensinam que a guarda do sábado implica em salvação e que os benefícios da morte de Cristo nos serão aplicados desde que estejamos vivendo em harmonia com a lei, que no caso é guardar o sábado. Nós vemos isso em Santificar o Sábado importa em salvação eterna, Testemunhos Seletos, lá no volume 3, da página 22, segunda edição, também do ano de 1956. Doutrinas semelhantes são ensinadas também pela Igreja da Unificação do Reverendo Moon, que desdenha os cristãos por acharem que foram salvos pelo sangue que Jesus verteu na cruz, chegando a dizer que os que assim ensinam estão enganados. Eles dizem: como tem sido vasto número de cristãos durante os 2000 anos de história cristã que tinham plena confiança de terem sido completamente salvos pelo sangue da crucificação de Jesus. Ainda as Testemunhas de Jeová ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alcançar a própria salvação por meio das obras. Jesus simplesmente abriu o caminho, o restante é com o homem. Uma de suas obras diz: trabalhamos arduamente com o fim de obter nossa própria salvação. Outra declaração eles falam: somos salvos por mais do que apenas crer na mensagem do reino de todo o nosso coração, mas também temos que declarar publicamente esta mensagem do reino a outros, para que estes também possam ser salvos para o novo mundo, do paraíso perdido ao paraíso recuperado, na página 249, Sociedade da Torre de Vigia. E o quarto ponto e último é a divisão. Eles dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso, da própria organização ou igreja. Quase todas as seitas pregam isso.
sobretudo as pseudo-cristãs que se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo, que, segundo ensinam, sucumbiu à apostasia, afastando-se dos verdadeiros ensinos de Jesus. Acreditam que numa determinada data o movimento apareceu por vontade divina para restaurar aquilo que se havia perdido. Daí a ênfase de exclusividade. Outras, quando não pregam que não integram o cristianismo redivivo, ensinam que todas as religiões são boas e que a sua somente será responsável por unir todas as demais. Dizem que, segundo o plano de Deus, ela foi criada para este fim. É o caso da fé Bahá'í e também de outros movimentos ecléticos. E para quem não sabe, hoje, dia 6 de setembro, é o dia do meu aniversário. Por isso eu resolvi fazer este vídeo, né? Na verdade era um hangout, mas o hangout deu problema e eu fiz esse vídeo para abençoar a sua vida com este conteúdo riquíssimo aí para você, tá ok? Mas isso não é tudo. Eu tenho uma novidade aqui para você que me segue, que me acompanha aí nas redes sociais, no YouTube, no nosso site. Esse é o curso avançado em teologia, tá? Que custa R$ 197. Nós temos também o manual de defesa da fé, que custa R$ 47. E temos também o curso rápido de escatologia, que também custa R$ 47. Mas como hoje é meu aniversário, quem vai ganhar o presente é você, tá? Com direito também ao curso avançado e o curso de escatologia tem direito a certificado e carteirinha do aluno, tá ok? E eu vou lançar hoje o curso avançado em teologia, mais o manual de defesa da fé, mais o curso rápido de escatologia, por apenas 12 vezes de R$ 19,88 no cartão de crédito, tá? Ou R$ 197,97 à vista no boleto. Mas espera aí, deixa eu mudar aqui para você. O valor do curso hoje, só o curso avançado em teologia é R$ 197, mas eu vou fazer para você todos esses cursos, o curso avançado em teologia, o curso rápido de escatologia, mais o manual de defesa da fé, por apenas R$ 127, tá? Mas é para você se inscrever hoje, tá? Então, se inscreva aqui no link abaixo e venha estudar teologia conosco. Por apenas R$ 127, você vai ter o curso avançado em teologia com mais de 60 matérias, o manual de defesa da fé e o curso rápido de escatologia bíblica. Mas é só hoje, tá ok? Então, se inscreva no link abaixo e venha estudar teologia conosco. Um grande abraço, fica na graça e na paz do Senhor Jesus.